Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de resolução de exercícios dentro do Matemática para Todos. E nesse momento nós vamos resolver exercícios de racionalização de denominadores, equivalente ao vídeo da aula passada. O primeiro exercício diz: racionalize o denominador das frações abaixo. Então, na letra A, 5 sobre a raiz de 3. Então, como resolver a racionalização de 5 sobre a raiz de 3? Conforme visto, basta multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, que aqui no caso é a raiz de 3 que está no denominador. Então, vou multiplicar pela raiz de 3. Logo, 5 vezes a raiz de 3 é 5 raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3. Simples assim. Letra B, 4 sobre 3 raiz de 2. Eu vou racionalizar o denominador, então eu vou tirar a raiz do denominador. Logo, eu vou tirar só a raiz. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 2. Então, 4 vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2. O 3 permanece e eu multiplico a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é 2. Logo, 3 vezes 2. Finalmente, nós vamos ter aqui no numerador 4 raiz de 2 e no denominador 6. Então, agora, na letra C, 2 sobre a raiz cúbica de 4. Então, eu tenho que multiplicar o denominador e o numerador pela raiz cúbica de 4. Agora, eu tenho apenas que verificar o expoente do radicando. Então, no expoente do radicando, eu tenho aqui 1. Então, 3 menos 1, 2. Agora, é só multiplicar. 2 em cima aqui, vai ficar 2 raiz cúbica de 4 ao quadrado, que é 16. E embaixo, raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado é 4. Dá para simplificar o 2, que está do lado de fora da raiz, com 4. Então, nós vamos ter a raiz cúbica de 16 dividido por 2. Não pode cortar o 16 com o 2. Por quê? Porque 16 é o radicando da raiz. Ele não está multiplicando a raiz como aconteceu aqui no 2. Cuidado com isso. Às vezes a gente erra por conta de detalhes que a gente esquece. Letra D. Na letra D, como eu disse na aula passada, é letrinha, né? Então, raiz quinta de A ao cubo no denominador. Mas não muda nada. É simples do mesmo jeito. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo radicando e o mesmo índice da raiz. Então, raiz quinta, o radicando é A, de A. Elevado a quem? Ao cubo? Não, vamos ver. Tem que fazer a subtração do expoente, do índice com o expoente. Então, 5 menos 3, 2. Então, é 2. Logo, nós vamos ter A vezes a raiz quinta de A ao quadrado, vai ficar A raiz quinta de A ao quadrado. Exatamente igual. E no denominador, quando eu multiplico raízes que têm o mesmo perfil, raiz quinta de A ao cubo vezes a raiz quinta de A ao quadrado, o resultado vai ser A. Da mesma forma que na letra C, dá para simplificar este A com este, porque este A está multiplicando o radicando. Então, eu vou ter apenas a raiz quinta de A ao quadrado. Agora sim, dá para entender bem o porquê que no exercício foi dito que o A tinha que ser maior que zero. Por quê? Porque ele apareceu no denominador. E
E se ele for zero, aí é complicado, porque não dá para dividir por zero. Exercício 2. Então, pessoal, agora no exercício 2, nós temos aquela expressãozinha com raízes no denominador. Então, vai usar aquele caso do produto notável que eu expliquei na aula passada. Então, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, vamos lá. Mesmo valor seria a raiz de 5 e a raiz de 2. Ok. E aí o sinal vai ser o contrário. Então, aqui vai ser menos. Logo em cima vai ficar a mesma coisa. A raiz de 5 menos a raiz de 2. Pronto. Agora é só multiplicar, para ficar bem facinho. O número 1, quando ele multiplica um número, o número permanece, ele não muda. Então, vai ficar a raiz de 5 menos a raiz de 2. Embaixo, 5 ao quadrado, ou seja, a raiz de 5 aqui ao quadrado. E o mais e o menos fica menos a raiz de 2 ao quadrado. Em cima não dá para mexer, porque não são termos semelhantes, então fica a raiz de 5 menos a raiz de 2. Embaixo, a simplificação do radical. Então, 5 menos 2. Então, nós vamos ter a raiz de 5 menos a raiz de 2 sobre a continha aqui, ó. 5 menos 2, 3. Esse é o resultado do exercício. Se tiverem alguma dúvida, façam um comentário, eu repito a explicação. Se for uma coisa que dê até para responder no próprio comentário, eu respondo para vocês. Senão a gente grava um vídeo e coloca para poder tirar a dúvida. Por que não? Pode ser dúvida de outras pessoas também. Letra B agora. Então, agora na letra B, vamos fazer a racionalização da raiz de 3 menos 1. Então, de acordo com o que vimos, é apenas repetir os números e trocar o sinal. Então, ficou raiz de 3 mais 1 no numerador. Então, agora a multiplicação. 2 vezes a raiz de 3 mais 1. Eu vou apagar aqui esse 3 para não confundir com o exercício aqui. Embaixo, raiz de 3 ao quadrado, já dá até para fazer direto. A gente já sabe que vai ficar o 3. Menos a 1 ao quadrado, 1. 3 menos 1, 2. Então, esse 2 simplifica com esse 2. Logo, o resultado é a raiz de 3 mais 1. E agora a letra C, pessoal. 1 sobre 3 raiz de 2 mais 1. Só porque tem esse 3 aqui a gente não consegue mais fazer? Claro, é a mesma coisa. Então vamos lá. Um pouco de paciência. Nós temos lá 3 raiz de 2 menos 1. 3 raiz de 2 menos 1. Vai percebendo que vai ficando fácil, né? Porque a gente começa a colocar muito detalhe e parece que confunde. Quando a coisa vai simplificando, vai ficando mais fácil. Basta ter atenção. Então, aqui, nós vamos multiplicar. 1 vezes 3 raiz de 2 menos 1. 3 raiz de 2 menos 1. Embaixo, 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, olha lá. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Menos 1 ao quadrado, 1. Fazendo essa continha, 9 vezes 2, 18. 18 menos 1, 17. Resultado, 3 raiz de 2 menos 1 sobre 17. Vejam, está saindo os denominadores, dos denominadores, todas as raízes, né? E eu estou lembrando vocês, como eu disse no vídeo anterior, que deixar a raiz no denominador em matemática é falta de educação. É bem simples de guardar do que ficar guardando, racionaliza, racionaliza. Mas, lógico, se quiserem falar sobre o termo certo, racionalização de denominadores.
Letra D. Então, pessoal, letra D. Como é que eu vou racionalizar? Multiplicando numerador e denominador pelo número que está no denominador da fração. Logo, raiz de 2 mais 1 e raiz de 2 mais 1. Né? Repete o número, troca o sinal. Distributiva ou mantém do jeito que está. Vamos lá. É raiz de 2 vezes a raiz de 2 mais 1. Embaixo, raiz de 2 ao quadrado. 2 menos a raiz não. Menos 1 ao quadrado. 1. Só para exercitar um pouquinho a parte de expressões, vamos multiplicar aqui. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 2. 2. Raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2. Embaixo, 2 menos 1, 1. Qualquer número sobre 1 é ele mesmo. Então, o resultado é a própria 2 mais raiz de 2. Terceiro exercício. Agora, pessoal, no exercício 3, nós temos um exercício de vestibular. Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Caem exercícios bem simples também. E às vezes erramos por causa desses exercícios e perdemos pontuação na concorrência. Então, prestar muita atenção a esses detalhes para não perder oportunidades. E como fazer então com aquela expressão? Vamos racionalizar. 10 sobre a raiz de 18 mais 2 raiz de 2. É só multiplicar, né, pessoal? Raiz de 18 menos 2 raiz de 2 e raiz de 18 menos 2 raiz de 2. Aqui nós vamos deixar indicadas esse produto. Então fica 10 por enquanto, né? Raiz de 18 menos 2 raiz de 2. Embaixo, resolvendo o produto notável, quadrado do primeiro termo aqui, que é a raiz de 18, que dá 18, menos o quadrado do segundo termo. Então, 2 ao quadrado, 4. E raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, vezes 2. Aqui nós temos 4 vezes 2, 8. 18 menos 8, 10. Então, ficou 10 raiz de 18 menos 2 raiz de 2 sobre 18 menos 8, 10. Cortou, porque aqui é uma multiplicação, nós podemos usar a propriedade das frações, e aí nós vamos ter simplificação de fração. Então, raiz de 18 menos 2 raiz de 2. Aí você olha aqui e fala, terminou o exercício e não é nenhum dos itens. É óbvio, né? Nós temos que continuar essa expressão. E usando todos os conhecimentos que adquirimos durante esses vídeos. Ou seja, decompõe o 18. Não é uma das saídas? Então vamos decompor o 18. Vamos fazer nos mínimos detalhes. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz de 18 é a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Olha lá a simplificação de radiciação. Corta o 2 com 2 da raiz, fica 3 raiz de 2. Três raiz de 2. Então, eu pego esse número que eu obtive e vou colocar no lugar da raiz de 18, que é o valor dele. Então, vai ficar assim, 3 raiz de 2 menos o que já estava no exercício, 2 raiz de 2. Eu tenho radicais semelhantes. Por que semelhantes? Porque eles apresentam o mesmo radical. Logo, eu posso fazer a conta. Eu posso fazer a conta do 3 menos o 2. E 3 menos 2 é 1. Então, fica 1 raiz de 2. Mas 1 raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 2. Agora sim,
nós chegamos à resposta, que seria para nós aqui a letra A. Raiz quadrada de 2. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a vocês por terem ficado até aqui, porque sabemos, não é fácil. Matemática é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, às vezes desistem muito facilmente. Então, eu espero estar atingindo objetivos que vocês consigam cada vez mais e mais gostar da matemática, porque a gente gosta daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprende. E eu acho que ajuda muito para vocês. Obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe.